Glória a Deus, louvado e agradecido ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estamos de volta para a segunda parte, agora a parte da ministração do nosso amigo Alex Sampaio. Glória a Deus, santo, santo é o Senhor. Meus amados ouvintes, eu quero aqui mandar um abraço especial aí a todos meus amados irmãos aí do grupo e de pregar o evangelho, cada um dos missionários. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Feliz, né? Por tudo que Deus tem feito na nossa vida, na vida de cada missionário. Boa noite a todos. Que Deus possa continuar abençoando grandemente a vida de cada um. Nós somos todos eleitos pela graça de Deus. Fomos alcançados pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse momento aqui, nós vamos dar início aqui à segunda parte do nosso programa. Chegou a parte agora aonde meu amigo Alex vai estar aí ministrando aí a palavra do Senhor. Meu amigo Elton já fez aí a sua parte da ministração. E agora chegou a parte aqui do meu amigo Alex Sampaio. Mas enquanto isso, nós vamos só aqui aqui no gancho aqui do nosso papel parede, né?
Você está ouvindo o programa Edi Pregai o Evangelho. Momento da Palavra. Glória a Deus, estamos de volta aqui com o programa aí de pregar evangelho, na apresentação desse amigo que vos fala, Francialdo Habib. Nesse momento nós entraremos aqui na segunda mensagem do programa com o nosso amigo Alex Sampaio, o gordinho da graça. Alex, seja bem-vindo novamente aqui, né, aos estúdios da Rádio Habib Gospel. Você já se apresentou aí e agora está com você aí, né, o momento da palavra, a segunda parte. O nosso programa ele é todo legal, todo importante assim, no meu ver, né? E para mim a parte mais importante é a palavra. Já foi a primeira parte, agora a segunda parte. Deixa Deus te usar, viu, homem de Deus? Deixa Deus te usar aí e fica à vontade, tá bom? Tá funcionando isso aqui? Esse fone? Oi. Ah, não. Vamos lá. Quero desde já agradecer mais uma vez, mandar logo um alô aqui, senão o pessoal vão me crucificar. Ao pastor Emerson, lá em Manaus, está acompanhando lá, reuniu a sua congregação, está sintonizado aí, visualizando o programa aí de Pregai. E o senhor já está convidado, está aqui na Rádio Habib Gospel quando ele estiver aqui em Boa Vista. Já estou fazendo logo o convite aqui. Aos irmãos que estão ouvindo, aos irmãos que estavam acompanhando junto com o irmão Wellington, uma bênção de Deus, o homem é fogo puro. E ao irmão Francialdo, mandar logo um alô aqui. Tem um primo meu que se não mandar alô vai dar problema. Irmão, o primo está ali, o Júnior, o Nil e a sua esposa, a minha esposa que está sintonizada, a irmã Dila que está lá no Pará, a minha tia, parabenizar também a minha prima, Deus abençoe vocês. Então, é muita gente, mas não dá para falar todos, tá? Então, um abraço a todos, agradecer pela sintonia, aos grupos que a gente fazem parte, ao Nova Aliança, o irmão Francialdo está fazendo parte, o irmão Wellington também vai fazer parte desse grupo, que ali o assunto é tratado, é só os assuntos da graça. Ao irmão Manuel, ao irmão Antônio, ao irmão Ribeiro, todos os irmãos que fazem parte, ao pastor ali, Neilson, está na sintonia também, lá junto com seus irmãos. Então nós vamos aqui hoje falar um pouco da palavra, que está no livro de Coríntios, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, no versículo de número 18. Nós vamos estar falando um pouco sobre esse assunto. Existe um texto e existe um contexto. Nós vamos falar sobre isso. O versículo 18 diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Contemplando como por espelho. Então, esse texto, ele começa falando no capítulo de número 3, da excelência da nova aliança. A gente não vai entrar muito nesse contexto. Mas ele fala do ministério do Espírito. Ele fala no capítulo 3, que ele diz: se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora fora glorificado, neste respeito já não resplandece, diante da atual sobre excelência glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória,
muito mais glória tem o que permanece, o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, a gente vai seguindo. Servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés. Aí começa aqui a bater no sistema. A gente já começa batendo no sistema, não tem jeito. O Francialdo ele pede, mas não tem jeito. A gente tem que falar aqui do sistema. Não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, ou sobre o rosto, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os seus sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura do antigo pacto, ou da antiga aliança, ou da lei, ou dos livros de Moisés, como queiram, o mesmo ló permanece, ou seja, o mesmo véu permanece, não sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Escute isso aqui, irmão, para você depois não ficar fazendo culto de libertação. Quando, porém, alguém deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então eu estou lendo todo o contexto para depois o pessoal aí não ficar me batendo, dizendo que eu li um texto isolado. Eu li todo o contexto do versículo de número 18, que fala do espelho, a glória do Senhor, da transformação, que é de glória em glória. Essa glória é o que, pregador? É o manto, é o fogo, é o reteté, é o isso e aquilo? Não é, irmão. A glória é a excelência do evangelho da graça. Se você ainda ler Moisés, se você ainda abre os Salmos, se você ainda abre Gênesis, se você aos domingos, você está lendo esses livros mosaicos, você está lendo o antigo pacto, o ló ainda está no seu olho, o ló ainda está no seu coração. O texto é bem claro em dizer: quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Irmão, então se converter ao Senhor é a lei de Moisés sair e a lei de Deus ser estabelecida? Correto. Não tem culto, irmão, de libertação. Porque lá em Filipenses ou em Colossenses, Jesus diz assim: Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu amor, nos fez assentar em lugares celestiais. Em Efésios, capítulo 1, ele diz, capítulo 2, ele diz que pela graça nós somos salvos. Não vem de vós, é um dom dado por Deus. E a continuação do texto diz que não é por obra, para que ninguém se glorie, para que ninguém venha ficar falando que fez algo para Deus. A salvação, quando eu venho aqui, é um ato da soberania de Deus. E se você é um salvo, se você foi predestinado para ser salvo, você vai continuar sendo salvo. E você pode, irmão, andar na vibe louca, fazer o que você quiser. Mas se você é um eleito de Deus, irmão, você não vai perder a sua salvação. Porque a salvação não depende de homem. A salvação não depende do que a gente faz. A salvação, eu repito, é um ato da soberania de Deus. Se você voltar no livro de Romanos, você vai ler a história das duas alianças. Deus está falando através do apóstolo Paulo que ele se agradou de seu de Esaú. Ele vai dizer: Deus é injusto? Ele vai dizer: não. Não importa quem corre, não importa quem quer. Mas Romanos capítulo 9, ali tem um atenue, uma analogia. Ele diz assim: não importa quem corre, não importa quem quer, importa que Deus quer usar a sua misericórdia. No versículo de número 16. Aí ele diz: não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua benevolência. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então a salvação, querido, ela é um ato da soberania de Deus. Irmão, eu vou subir o monte por causa do meu irmão. Irmão, você está subindo, vai cansar sua perna. Irmão, eu vou para o vale por causa da minha família. Irmão, você vai cansar sua perna. Irmão, se essa pessoa não é o eleito de Deus, irmão, não adianta correr. Irmão, mas Jesus morreu por toda a humanidade. Não foi por toda a humanidade, querido.
Me desculpe dizer, é somente aqueles que crerem. E nem todo mundo foi predestinado a crer. No mesmo capítulo 9, vamos fazer um parênteses, Deus vai dizer que fez uns vasos para a honra e vasos para a desonra. Deixa eu aprofundar mais. Lá no livro de Gênesis, na origem, no princípio, no Bereshit, eu não gosto dessas paradas não gosto não. Eu não gosto dessas paradas não, o negócio de Bereshit, eu não gosto dessa parada não. Lá no início Deus colocou duas descendências. A descendência de Caim e a descendência de Abel. Vou explicar para você brevemente, para você compreender. Os descendentes de Caim estão aí. Os descendentes de Abel também estão aí. Os descendentes de Caim não se convertem nunca. Os descendentes de Abel, eles ouvem o evangelho. E lá no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo de número 11, diz que a lei do Senhor, ela vai estar no coração do eleito. E ela não vai precisar que ninguém ensine ela, pegue ela pelo braço, seja um aio para ela, não. A lei do Senhor vai estar no coração desse abençoado e ele vai compreender o óbvio. E o que você vai falar, pregador, hoje? Não, estou só fazendo um parênteses aqui. Eu vou falar sobre calúnia. Meu Deus do céu, não gosto dessas palavras. Eu não gosto. Não gosto dessas palavras, não. Paulo usava essa expressão, ou usou essa expressão, para dizer que o véu, ele tem que sair das nossas vidas. Veja como é que é hoje. Irmão, não tem jeito, eu vou ter que falar do sistema. Oh, meu Deus do céu. O Francialdo, ele pede, mas só que não tem jeito. Não, você pode falar do sistema, só não pode bater no sistema. Não, eu não vou bater no sistema, não. Então, é minha vontade falar. de bater, eu tenho vontade de bater no sistema, mas eu não vou bater, não. Mas o que Paulo está dizendo aqui no capítulo de número 3? Ele está dizendo que o Ló estava na vida das pessoas. E até os dias de hoje as pessoas estão com a mente embotada, estão com suas vistas embotadas. Ou seja, eles estão com calúnia nos olhos, visão embotada. O que significa isso, irmão? Eu até escrevi aqui, não sei nem o que significa isso. Mas aqui significa cobertura. É uma palavra meio que latinizada, é uma palavra meio que grega. O que significa Ló? Significa véu. Então o que acontece hoje? O véu está caindo para a glória de Deus. O véu está sendo retirado para a glória de Deus. Através dos eleitos de Deus, o véu está caindo em toda a nação brasileira e em todo o planeta o véu será retirado. E a lei do Senhor, a lei do amor, porque se passar disso é outra coisa. Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, eu corresse no mistério, desse decanta, falasse labachúria, falasse a cremicaque samambaia, falasse o que quisesse, mas se eu não tiver amor, eu sou um inútil. É o que Paulo escreveu. Irmão, você defende muito Paulo. Não, irmão, eu não defendo Paulo. Eu prego o que Paulo recebeu. Ele diz assim, porque eu recebi do Senhor. Paulo não recebeu a ceia. Paulo, ele disse, eu fui enviado para pregar o evangelho, porque se eu fui enviado para pregar o batismo, para batizar, eu estou anulando a cruz de Cristo. Em outro texto ele vai dizer, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que não sabem, não conhecem, mas para nós é o poder de Deus. Eu quero vos dizer, querido ouvinte, você que está no Face, está no inbox, está em qualquer lugar, você que está ouvindo esse pregador aqui, o gordinho da graça que os irmãos denominaram aqui, irmão, enquanto Ló tiver na sua vista, enquanto o Ló é a lei, o Ló é os dogmas, o Ló é as tradições, o Ló é tudo aquilo, é coisa ilusa, você ainda está, irmão, no velho pacto. Não tem como correr, irmão. Você está no velho pacto. Santa Ceia, meu Deus. Aí canta aquele hino. Bendito seja o Cordeiro. Faz até melisma, falsete. Mas eles estão celebrando o Cristo que está morto. Mas a própria Escritura diz que ele ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou ou não ressuscitou? O senhor acredita que ele ressuscitou? O senhor acredita, irmão missionário Wellington? Os irmãos aqui concordam, até o Pedro concordou que ele ressuscitou.
E onde é que está, irmão, esse Cristo? Irmão, esse Cristo aí, ele é o Espírito. Ele disse, aonde há o Espírito aí, há liberdade. Como é que é hoje, Francialdo? Como é que é hoje? Proibição. Irmão, o senhor não pode falar isso não, irmão. Irmão, isso é pecado. É aquilo. Irmão, as pessoas estão armadas em algema. Estão presas, não tem liberdade. Irmão, eu fico alegre, meu coração entra em êxtase quando algum irmão diz assim, eu saí do sistema, eu saí da mentira, eu saí do sofisma, eu saí do engodo e hoje eu estou vivendo a plena liberdade em Cristo Jesus. Eu estou vivendo a plena liberdade que a sua graça nos estabeleceu na cruz. É isso que me alegra. Quando Ló sai do nosso coração. Em Romanos capítulo 12 ele diz assim, ó, o entendimento, a tua mente, ela tem que ser renovada. E ela só será renovada se você tiver o entendimento da graça de Deus. Quando Jesus falou no capítulo 19, no versículo, se eu não me engano, verso 30, lá do livro histórico, que não é Evangelho de João, é histórico. Eita, irmão, meu Deus do céu. Estou falando muita coisa, não vai dar certo esse negócio hoje. Lá Jesus disse assim, ó, tetelestai, consumado está. Na cruz, ele deu game over, irmão. Ele disse, consumado está. É bem verdade que eu vou lhe explicar o processo. Que processo, pregador? Existe um processo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, correto? Mas ele passou um dia sumido, não foi? Ele apareceu no 8º, no 9º dia. E ele disse, Pai seja convosco. Parecia um fantasma. Entrou dentro do lugar fechado, as portas estavam tudo fechadas. Irmão, isso aí parece uma história hollywoodiana. Isso aí parece sobrenatural, uma parada muito doida. Aí Jesus disse, Pai seja convosco. Ele passou 40 dias aqui. Mas quando passou-se os 40 dias... 2 seres angelical apareceu lá em Jerusalém. Apareceu lá. E Jesus foi elevado ao céu e ele disse, varões de Israel, varões galilitas, por que estáis tristes? Por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Senhor que subiu é o mesmo que virá. No livro de João, capítulo 14, ele disse que era para a gente não ficar com o coração turbado. E o povo está até hoje esperando Cristo voltar. Deixa eu dizer, irmão, Jesus é o Espírito, ele já voltou, querido. Se a igreja não tem Cristo, a igreja é órfã. Você sente o Espírito, irmão Wellington? Sente, irmão. Então Jesus já voltou. Irmão, e o arrebatamento da igreja, irmão, isso aí é outro dia. Outra preleção. Mas deixa eu só te dizer, irmão, não tem isso. Não vai ter isso, esse acontecimento. Não vai ter não. Irmão, mas no livro de Apocalipse, vamos lá. Paulo falou em Gálatas capítulo 1, se eu não me engano, verso 7, verso 8. Para você entender, irmão, o óbvio. Ele disse assim, se eu mesmo, ou se um anjo do céu pregar outro evangelho, é anátema. É maldito. É maldição. O livro de Apocalipse já começa dizendo assim, ó, o meu anjo, ao meu anjo, então não serve para a igreja gentílica. Irmão, o senhor é maluco? Sou, irmão, sou maluco. Não sou 08 assim, do psicólogo botar o CID 10, alguma coisa, não sou desse jeito. Eu sou maluco, mas eu sou maluco por Cristo, eu sou maluco porque tenho coragem de falar a verdade nua e crua para as pessoas. É por isso que eu sou considerado maluco. E eu estou falando aqui, irmão, na maior manha do mundo. Na maior tranquilidade do mundo, irmão. O Ló, irmão, é a lei de Moisés que está dentro das igrejas. Irmão, vamos ler a Bíblia. Eita, meu irmão, chega, me dói o coração. Irmão, vamos ler o Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor, au. Isso é lei, irmão. Irmão, vamos ler a Bíblia. Isaías. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Irmão. Vamos ler Isaías, porque ele se aniquilou-se a si mesmo. Vamos ler Jeremias. Irmão, isso tudo é lei. Isso tudo é ló para a tua vida. Não vai trazer benefício nenhum. Irmão, mas você prega por aí. Irmão, eu quase não prego.
O irmão Francialdo que está abrindo esse espaço aqui, ele rapelejou para me ter um programa aqui. Mas eu ainda não estou muito preparado, ó. Eu não estou muito preparado. Mas ele já pelejou para me ter um programa aqui, irmão. Mas o que eu venho dizer para você, irmão, é que o Ló tem que sair. Paulo fez um atenue e ele disse assim, olha, olhando como se no espelho, o evangelho de Cristo foi dado a Paulo por enigmas, por revelações, por visões. E ele esteve por 3 anos na Arábia. E ele chegou a dizer, talvez esse Paulo era muito metido. Porque ele disse assim, rapaz, se esses caras têm alguma coisa para me ensinar, eu não sei. Porque eu aprendi do Senhor, estive por 3 anos na Arábia, recebendo visões e revelações de Deus. No capítulo 12 de Coríntios, que foi o que o Françoaldo leu, ele disse assim, eu conheço o homem, não sei se do corpo ou fora do corpo, o Senhor sabe. Foi levado até o 3º céu e lá ele teve revelações e visões de Deus. Que ao homem não é correto eu falar. Não é lícito falar, mas aí você vai começar a entender, irmão. Nos 14 livros do Evangelho de Cristo dado a Paulo, você começa a entender que o Ló, irmão, tem que sair das nossas vistas, o Ló tem que ser retirado do nosso coração. O Ló tem que sair, o caluma, irmão. O que é caluma? É uma pessoa que anda com os olhos vendados. Quem é que anda com os olhos vendados, pregador? É essa infinidade de denominação, eles dizem que é igreja, mas eu já disse aqui, vou repetir, igrejas são pessoas que se reúnem. Eu e o Francialdo na minha casa, com a minha família, nós somos uma igreja reunida. Eu andando no meio da rua, eu sou templo e morada. E a palavra diz que o Senhor casou conosco desde antes a fundação do mundo. Isso é uma coisa de Deus, uma parada muito doida, uma parada louca, na pericorese de Deus. Nós estávamos com Deus, nós estávamos lá com Deus e Ele nos enviou na terra, nos revertiu de carne, quando disse Jó, e nós estamos aqui pregando o Evangelho, porque os anjos estaram para com Deus para pregar o Evangelho, mas Deus disse, eu vou dar o Evangelho para os vasos de barro, os vasos que não valem nada, eu vou dar a eles e eles irão pregar o meu Evangelho. Dá para você entender, irmão? Não é essa glória que a gente está vendo aí não, irmão, do fogo, do manto, não, querido, não é isso não, irmão. Quando você entende o Evangelho da graça, você diz, meu Deus, o quanto eu fui enganado, enquanto eu fui ludibriado, o quanto eu estava cego. Eu não vou nem falar aqui do Masser, não vou falar não, para não dar ibope. Os Masser, ou os dízimos, não vou falar disso não. Mas o Evangelho, irmão, citado por Paulo, é a graça de Deus. O que hoje as pessoas vivem, Francialdo? Debaixo de ordenança. O irmão aí, ó, tá debaixo de ordenança ainda. Os homens querem parar ele. Sacrifícios, vida sacrificial, pagar o preço. Querido, deixa eu só te informar. Nós fomos escolhidos para fazer obras que Deus nos escolheu, ó. Mas, segundo a própria palavra, diz que a obra de Deus é somente crer naquele que foi enviado. Então, se eu creio, eu faço a obra de Deus. Irmão, a obra de Deus é dar donativo? Negativo. Irmão, a obra de Deus é doar na igreja? Negativo. Isso é obra social que a igreja está fazendo. Mas a obra de Deus é somente crer. Está no livro de João, capítulo 6, se eu não me engano, está lá no capítulo 6 de João. Eu não lembro a referência, eu vou esquecendo, se estou ficando velho, aí vou esquecendo. Mas vida sacrificial, irmão, é o que a gente vê. Campanha terça-feira, daqui a pouco sexta tem de novo. Terça não deu certo, sexta vai dar certo. Quebrando as correntes, derrubando as muralhas. Igreja do Puleiro dos Anjos. Igreja não sei da onde. Irmão, é tanta invencionice louca e depois eu que sou louco. Não, porque Deus me mostrou. Irmão, Deus não te mostrou, irmão. Para com isso. Isso aí foi nuance da tua alma. Irmão, na cruz, ele disse, consumado está. As pessoas só se convertem, Francialdo, quando irmão Wellington, missionário Wellington, é difícil de sair. Por quê? Eu nasci assim. É o crente Gabriela, cravo e canela.
vou morrer assim. Eu nasci assim. Eu aprendi assim. É porque meu pastor disse. É porque o missionário disse. Irmão, eles vão repetindo a ignorância. Quando eu não entendo nada, aprenda isso hoje, aprenda em nome de Cristo. Quando você não entende nada e você passa para frente, você aumenta a ignorância. Você aumenta a ignorância. Querido, você tem que deixar a lei de Cristo. Irmão, quem está em Cristo, irmão, está tranquilo. Olha o irmão Francialdo aí, ó. Ele parece um judeu, mas é da graça. Entendeu? Ele parece um judeu e tal. Ele disse que estava querendo em Israel fazer a circuncisão. Meu Deus. Entendeu? Mas já foi circuncisado dentro do coração, meu querido. Entendeu? Tem pessoas que estão saindo de Roraima para ir se batizar no Rio Jordão, um rio poluído. Mas Jesus se batizou. Mas qual era o pecado de Jesus para Jesus se batizar, cara pálida? Me explica aí. Jesus se batizou e o batismo era para arrependimento. João disse assim, olha, você não lê a Bíblia, vocês só passam por ela, vão passando por cima, vão atropelando. João disse que ele batizava para arrependimento. Um cara lá já estava no meio dele, ele até humilhou Jesus, mas ele disse, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Paulo teve a revelação no capítulo 6, eu não sei qual foi o livro, eu acho que de Romanos, ele disse que o batismo foi na cruz. E aí, Francialdo? Romanos, foi na cruz, querido, esse batismo aí, esse batismo com fogo corre fora, querido, é o juízo de Deus para Israel. Você é israelita, irmão? Não, eu sou do Maranhão. Eu sou de Roraima. O Brasil nem existia, irmão. E as pessoas vivem esse evangélico judaico cristão. E tem uns que brigam. Não, agora eu vou botar um quepá na... Vou botar um negócio. Como é que é o nome daquilo lá? É isso aí mesmo. Quepá, vou botar um negócio. Eles estão judaizando a tal... denominações, eles estão judaizando o cristianismo, mas eles podem judaizar o cristianismo, eles podem fazer o que eles quiserem, mas essa igreja não é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela foi fundada na cruz, ela foi escolhida na cruz. Cristo são pessoas que se reúnem e o ló cairá da tua vista em nome de Cristo. O calúnia vai sair da tua vista em nome de Cristo. A lei de Moisés vai sair da tua vida em nome de Cristo. Por que, pregador? Porque Deus escolheu fazer a verdade e a verdade será estabelecida se não pela verdade. É simples assim. É simples. Por que, pregador? Porque já temos os olhos iluminados. Efésios 19 diz que nós fomos iluminados nosso entendimento. O que é entendimento, pregador? É a tua compreensão, a alma, é a tua racionalidade. Como é que é o escudo? Tinha fogo no pé, tinha fogo na mão. E pá e tal, e aquela coisa. E Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde uma peleja no campo de batalha. Isso é ló, querido. Isso é véu. Isso é calúnia. Irmão, ofertando na casa do Senhor. Isso é ló, querido. A casa do Senhor caiu e era para os judeus. Deus estabeleceu pessoas como a sua casa. Ele disse, eu sou o Espírito, e aí onde há o Espírito, aí há a liberdade. Ele disse assim, ó, vós não sabeis que sois o templo do meu Espírito. Tem pessoas que acham que Deus ainda vai vir assim, aquela coisa. Senhor, nós te convidamos. Aquelas orações mosaicas. Querido, ainda tem ló na tua oração. Porque Cristo eu não preciso convidar, Ele mora comigo, casou comigo. Até eu dormindo Ele está acordado, porque Deus não dorme. Ele disse, os olhos do Senhor não se fecham. Quem sonha, querido, é o homem. Mas Deus, Ele não fecha os seus olhos, Deus é eterno.
externo, é um entendimento que você compreende lendo mesmo a Bíblia, não os evangelhos, mas você lendo os antigos, você vai ver que esse Deus é um Deus muito estranho, é um Deus abstrato. Mas Paulo chegou no lugar e disse aí, quem é esse Deus conhecido? Esse Deus desconhecido é esse que nós anunciamos. Deus pode até ser desconhecido para as religiões, Deus pode até ser desconhecido para as pessoas que se dizem evangélicas, protestantes, radicais, alais, mas ele é conhecido do seu eleito, e o eleito de Deus tem a vida tranquila, sossegada. Como é que vive os caras aí? Tô na prova, tô no manto, tô no banco. Tô lutando. E é todo ano, meu amigo. Vamos ter que fazer uma campanha quebra da maldição. Que maldição, irmão? Se Jesus fez maldito por mim e por você, está escrito lá em Gálatas. Maldito aquele que morrer no madeiro. Vou só para aumentar teu entendimento. Lá no livro de Neemias, tem um decreto de um rei que dizia que alguém que violasse aquele edito, que dissesse que aquele templo seria destruído, teria que tirar um caibro. Não é o nome daquela coisa que bate no telhado? Aquela mais grossa. Não é um caibro, não. Por que Jesus, tu acha que Deus, irmão, Deus é um arquiteto muito louco, irmão? Deus, ele é presciente das coisas, ele escolheu José, porque Jesus, ele mesmo, irmão, trabalhou na madeira. Ele trabalhou a madeira, porque o seu pai era carpinteiro. Jesus herdou esta profissão quando ele estava aqui em carne e sangue, habitou entre nós. Ele escolheu a madeira que ele seria crucificado. Lá no livro de Esdras, lá no livro de Neemias, fala desse edito. Lá no livro de Salmo, capítulo 22, fala desse decreto. Muito embora alguns dizem que acham que Deus vai pisar a cabeça da serpente, mas a cabeça da serpente, o qual Paulo escreveu, o qual o salmista Davi escreveu, se chama sistema, lei de Moisés. Não é esse pseudo-diabo, não. Se é que ele existe, ele foi aniquilado. Então Jesus, ele é presciente, Deus é presciente. Escolheu uma madeira certinha, irmão. Se eu fosse eu, irmão, eu botava aquelas pedras pume, que não pesa. Não sou besta. Mas Jesus não, irmão. Foi crucificado, ele trabalhou a madeira. É só você pegar o livro História dos Hebreus. É porque não está na Bíblia. Os crentes estão na Bíblia e não está na Bíblia. Tem um monte por aí, irmão. Mas você, querido ouvinte, está começando a ler a Bíblia agora? Você sabe o que é pretérito perfeito, pretérito imperfeito? Você sabe o que é síntese? Você sabe o que é interjeição? Você sabe fazer uma análise sintática? Olha, você sabe fazer? Se você não souber, volte para a escola e vá fazer. Porque você só pode ler a Bíblia, você só pode ler os evangelhos se você tiver pelo menos uma noção de português, uma noção de grego. Não precisa de muita coisa, não. Você só precisa voltar a aprender a interpretar texto. Como é que é hoje? Está escrito, eu acredito. Não está escrito, eu acredito não, irmão. Está escrito, eu prescuto, eu analiso, eu observo. Depois eu vou me posicionar. Como é que é hoje, Francialdo? O povo acha que tudo que está escrito é a verdade estabelecida. Conhecereis a verdade vos libertará. Irmão, Deus já nos libertou, irmão. A verdade é o evangelho da graça. Não preciso conhecer a verdade é o evangelho da graça. Irmão, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele foi no dia da sua carne. Em Hebreus capítulo 10, verso 19, ele diz que ele é o novo e vivo caminho, pelo seu sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário. E o povo ainda está no jornal velho. Já viu aquele jornal velho, irmão, da Folha? Essa folha aqui tá limpinha, mas é uma cor assim, meia bege. O povo tá e gosta disso, irmão. E gosta. Irmão, eu gosto dessa escuta, irmão. Eu rodo. Irmão, o que você sente? Irmão, eu não sinto nada, mas eu gosto de rodar. É os irmãos peão. Os irmãos peão. Aí aparece as irmãzinhas do telefone celular.
Entendeu? As irmãzinhas do cabelão, assim, solta o cabelo. Irmão, isso tudo aí é alma. Isso tudo aí é culto almático. O culto é aqui, irmão, ó. Ouvir o cara, o que ele tá falando. Entendeu, ó? Ó, pode estar mesmo. A palavra tá dando até sono no apresentador. É o Nivaldo Holanda, né? É o Nivaldo Holanda, gente boa demais. Um abraço para você, meu querido. Você já tem os olhos iluminados. O teu entendimento é a tua alma. Nós somos iluminados, querido. Já temos acesso direto com o Pai, que é o novo e vivo caminho que foi nele consagrado. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. Efésios capítulo 1, verso 20 ao 23. Irmão, em graça nós já ressuscitamos com Cristo. Em graça nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Em graça nós já somos batizados em Cristo Jesus na sua morte e ressurreição. Em graça, irmão, nós já estamos na plenitude dos tempos. Em graça, irmão, o mistério já foi revelado a nós. Em graça, irmão, você pode acessar ao Pai. Porque o corpo de Cristo era o ló, o corpo de Cristo era o véu. Esse corpo de Cristo ofuscou a glória dele, porque ele era o próprio Criador, encarnado em carne e sangue, para que eu e você tivesse vida e vida em abundância. Só que o que acontece hoje, pregador? As pessoas preferem o ló. Prefere ou não prefere, Francialdo? As pessoas preferem, irmão, vai ter vigília, vai ter campanha, vai ser forte. Eu acho que forte, irmão, isso é opinião minha, do irmão Alex, é fume e cachaça. Tome, fume, aquelas porronconas onde tu não fica doidão. Toma uma dose de pinga, aquilo ali é forte. Forte, irmão, foi o que Cristo fez na cruz. Se eu não entender isso, se eu ainda ficar eu vou para a igreja. Senhor Jesus, amém. O povo fica esperando, irmão, isso é legalismo, feudal ainda. Isso é coisa do tempo, ó, antiga. E as pessoas preferem isso aí. As pessoas não querem ser livres, Francialdo. Sabe o que as pessoas querem? Querem ser, vamos dizer assim, querem viver escravizando, como a gente estava comentando aqui com o irmão Wellington. As pessoas não querem fazer discípulos de Cristo. Elas querem fazer, querido, prosélito. Querem fazer adeptos. Elas não fazem seguidores. Talvez elas até fazem. Hoje tem uma onda. Me segue lá no Face, me segue no Instagram, me segue não sei aonde. É uma onda de me segue e compartilha, não sei o quê. São coisas da tecnologia, dos dias atuais. Ok, irmão. Mas as pessoas estão aprisionadas sem algemas, infelizmente. Não querem ter o ló retirado. Eu dou ali, mas só que a pessoa vai ver com o Senhor. Meu irmão, Deus não tem dinheiro, irmão. Qual é a moeda de Deus? Qual é a moeda de Deus? Irmão, mas Deus pegou uma cifra lá no livro de Mateus e perguntou de quem é essa cifra? É de César, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Au. Então até hoje, irmão, envenenando a tua mente. Então até hoje, irmão, dizendo que tem um devorador que vai comer dinheiro. Comeu algum dinheiro seu, irmão Francialdo? Rapaz, nunca comeu dinheiro meu. Eu fui pesquisar. Sabe o que eu achei? Lá no livro de Deuteronômio, lá no livro de Levítico, fala que gafanhoto ele tem as suas fases. Uma hora ele é grilo, uma hora ele é uma larvazinha, e outra hora ele é esses gafanhotos aí que estavam vindo do Paraguai, o povo todo mundo com medo. É a vinda de Jesus, misericórdia, Covid-19, e bababá, e bobobó. Irmão, eu tô até com a raia. Olha o Covid. Irmão, você está esnobando o Covid? Negativo. O Covid é uma doença, é um vírus, é uma bactéria, não sei. Se cuide, irmão. Eu ando aqui direto. O irmão Francialdo aqui trabalha aqui, ó. Ele já tem uma máscara ali que é a barba. Deve ser agoniante demais. Mas aí, irmão, olha a hipocrisia. Eu não gosto de entrar nesse assunto, mas vem na mente, ele tem que entrar. Olha a hipocrisia. Período eleitoral, vamos flexibilizar para que as pessoas venham se reunir.
E esse vírus não está rodando por aí, não? Ah, quer dizer que na época eleitoral pode? Irmão, é muita hipocrisia. Já se descobriu, irmão. Infelizmente, aqui no nosso estado, o rapaz foi achado com dinheiro nas peças íntimas. E o valor é valor exorbitante. O que significa isso? Que eles brincaram com a cara da população, que ficou amíngo aí, não saiu para trabalhar. E eles são assim, querido, desde a época de Nirod, querendo dominar as pessoas. Eles mandam a crise e depois eles vêm com a solução. É muito engraçado, irmão. Você pegou o Covid-19 e quem vai te dar a vacina é o chinês. Aqueles cara pálida. Ah, dá licença, meu irmão. Fala sério, rapaz. Vai bloquear de novo, não tem jeito. Oh, meu Deus. Vai bloquear. Facebook não bloqueia não, rapaz. Eu tô aqui defendendo vocês do sistema. Vocês são dominadores do mundo, mas Deus não se importa com isso, querido. Deus não dá nem tchum pra vocês, meu irmão. Ele dá um estalo, ele pisca e meu irmão, Deus não pisca, querido. Ele pensa. O pensar de Deus é diferente do nosso. Tira esse ló da tua vista em nome de Jesus. Tira. Nós não somos mais cativos. Você é cativo, irmão? Olha aí, ó. Não é. O irmão Eric também não é mais. Nós somos livres. Deus nos deu os dons. Entendeu? Ele tá ainda no semiaberto, mas... Entendeu? Olha a confusão. Efésios capítulo 4, do versículo 7 ao 16, vai dizer que Deus nos deu dom. Ele nos elegeu nele, nos deu dons. Levou o cativo ao cativeiro. O que significa isso? Ele levou o povo da velha aliança. Foi resgatar o povo que estava na morte adiana. E hoje, querido, nasce os eleitos e os não eleitos. Quem nasceu da cruz para cá, se é um eleito de Deus, já está salvo, não será salvo. Como diz alguns pseudos pregadores. Você vai para o inferno, não coloque ninguém na sepultura antes do tempo. Porque se você diz para alguém que essa pessoa vai para o inferno, você está dizendo que a pessoa vai para a sepultura. Você está desejando que essa pessoa seja morta, enterrada e velada e sepultada. É isso que significa inferno. É isso que significa sepultura. Mas, infelizmente, as pessoas ainda estão com esse ló. Tem ou não tem, Franciel, desse ló? Esse ló aí do inferno, vou abrir um parênteses aqui. Eu gosto dessas paradas, eu sou muito doido. Esses ló aí, irmão, é um dos ló mais difíceis de retirar. Não, porque eu li a Bíblia há mais de 40 anos. E os pastores tudinho disseram que eu vou para o inferno se eu não aceitar a Jesus. Irmão, para de coisa, irmão. Está escrito na palma do Pai, ninguém te arrebata. Se é que Deus tem palma na mão, aqui dali é uma linguagem figurativa. É uma linguagem pueril. É uma parábola. Mas o eleito de Deus, irmão, não perde a sua salvação. O sangue pode dar no meio da canela, irmão, mas não perde a salvação. Porque Deus escolheu uns caras muito doidos da velha aliança. Deus escolheu Paulo, que estava matando todo mundo. Quando Deus chamou a Paulo, Paulo estava numa matança terrível daquelas pessoas que se reuniam fora do templo. Não eram as pessoas que estavam no templário, não. Você que defende o templo, amém, meu irmão. Defenda seu templo. Talvez você está comendo alguma coisa. Defenda, tudo bem. Mas não critique quem é fora do templo. Quem se reúne como nós fora do templo. Ah, me chama de desigrejado. Me chama de aleijado. Me chama de herege. Pode chamar do que você quiser. A boca é sua. Quem tem boca fala o que quer. E quem tem ouvido escuta se quiser. Eu estou falando aqui, você escuta se você quiser, irmão. Mas esse ló aí da sepultura, tem ou não tem, Franciel? Não, irmão, é porque isso aí, se eu fizer isso aí, eu vou para o inferno. Meu irmão, deixa eu só resumir. Todos vão para o inferno. Todos vão para a sepultura. Que é isso, pregador? Você tá maluco? Ah, disse para você que sou. Mas todos vão para a sepultura. Deixa eu explicar de novo. Eu já expliquei quantas vezes?
umas 4 vezes. Eu não sei nem quantas vezes já vem aqui. Mas vou explicar de novo. Quando Jesus estava falando no capítulo 16, que é um acréscimo do livro de Lucas, se você não sabe, irmão Manuel, essa aqui é para o senhor. Irmão Manuel, lá da aliança com Deus, essa aqui é para o senhor. Nós somos os adulteradores da Bíblia, somos ou não somos? Então essa aqui é do adulterador Alex. Jesus estava falando do sono da alma, que estava escrito no 4º livro de Macabeus, que nem está nas Bíblias de hoje. E Jesus estava falando do sono da alma, do seio de Abraão, que era uma cultura judaica. E o povo acha que no inferno tem gaveta, no inferno tem as irmãs que usam batom, no inferno tem as irmãs que não dão dízimo, os irmãos que não dão dízimo. Inferno tem todo mundo sim, mas é na sepultura. Eclesiástica e poeticamente falando, para a sepultura, para onde tu vais, não há ciência, não há saber, não há nada disso. Para a sepultura deu gama e ouve. O eleito de Deus cai na sepultura. Se ele é um eleito de Deus, restaura o espírito dele e ele vai se encontrar no trono da graça. E Paulo diz que nós seremos revestidos num corpo espiritual. Nós seremos como ele, nós o veremos e seremos como ele. Você poderia dar um decantas aí, irmão. Você poderia dar um lavachúria. Um creme. Foi forte, essa foi forte. Não somos mais cativos. Como é que o povo está hoje, irmão? Chega com o irmão, ele diz: como é que está, irmão? Ele não levanta a cabeça. Aí aquelas mensagens motivacionais do Daniel Goldrin. Não ande com a cabeça baixa. Levante sua cabeça. Cante o hino da vitória. Meu irmão, o hino da vitória foi cantado na cruz. Jesus disse, ó: Game over. Tetelestai. Esse foi o hino que foi cantado na cruz. Antes dele cantar, ele citou o salmo, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus estava antes da cruz, lá no horto, lá no lugar que ele estava meditando, a Bíblia vai dizer, vai declarar que Jesus gotejou sangue. Sabe por quê? Porque ele iria receber os erros de todos os eleitos desde a fundação do mundo. Que mundo? Esse Aion, esse cosmo, esse oicomene, essa sepultura, esses são os mundos, querido. Eu não sou mais. Irmão, você nasceu debaixo de pecado. Em pecado fui criado, em pecado gerou minha mãe. Foi Davi. Irmão, por que Davi foi gerado em pecado? Porque ele era bastardo. Irmãos, a Bíblia não descreve isso. Então me diga o nome da mãe de Davi. Diga aí. Teólogozão, au. Procura aí a tua Bíblia agora aí, procura. Não, porque só tem o nome da avó dele, rapaz. O nome da mãe de Davi é Netivesete, para facilitar o teu entendimento. Antes de tu procurar no Google aí, Netivesete, ele era bastardo porque era um filho que vivia lá pro lado de fora, e a cultura diz que aquele que vive pelo lado de fora, que não come na mesa, come só as migalhas, ele não era digno de sentar à mesa, mas Deus escolheu aquele cara para escrever nos anais da história, e ele diz, segundo a ordem de Davi, segundo a ordem de Melquisedeque, Davi foi escolhido por detrás das malhadas, foi escolhido o lourinho, o baixinho, mas ele foi escolhido para ser Mele, rei de Israel. Por que, pregador? Porque Jesus também foi escolhido assim. Era ruivo, louro. Tem até uma profecia de Davi. Mas Davi era bastardo, irmão. Irmão, isso aí é eu que estou falando. Você não precisa acreditar, não. É eu que estou falando, eu e o Alex. Se você achar uma referência aí, mande para mim. Mas a única referência que você vai achar falando da avó de Davi. O nome da mãe era ocultado, os nomes das mulheres eram ocultados. Teólogozão. Pensa que eu não sei disso, é? Besteira. O nome da mãe de Davi se chama Netivesete. Pode procurar aí. Irmão, por que você está falando isso? Porque o povo hoje prefere mais Davi.
prefere Moisés. Lá no Monte Horebe, a sarça ardia, au. Irmão, as muralhas, eu fui pregar, derrubando as muralhas. Daqui a pouco os irmãos queriam lá construir as muralhas. Meu Deus do céu. Eu digo, irmão, eu passei a noite todinha derrubando essa muralha. Falei de amor do começo ao fim, nem eu sabia porque estava rolando, mas estava rolando um balangandão, um babado lá. E a irmã queria construir a muralha de novo. Irmão, vai para lá, irmão. Dê licença. Nós não somos... Irmão, quem vive cativo, irmão Wellington, vive assim. Irmão, você não pode não. Agora você é um obreiro da casa do Senhor. Agora você é diácono. Diácono é 21 vezes servo. Ai, é assim, é? Diácono, palavra grega. Os cargos foram os homens que criaram. Deus não criou cargo nenhum na igreja, pastor. Deus não criou cargo nenhum na igreja, apóstolo. Apóstolo é enviado. O enviado é missionário. E foi para aquele tempo. Hoje, querido, nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Você acredita assim, Franceldo? Nós já somos novas criaturas, irmão. Irmão, mas eu vi você no flashback, eu vi você na vibe louca. Foi um tempo, irmão, da minha vida. Eu tava com, o Ló. Eu estava calumado. Estava zicado, como diz o malandro. Eu estava com Ló nos olhos, irmão. A partir do momento que o Ló caiu da minha vida, irmão, o reino de Deus entrou na minha vida como se fosse um rolo compressor da graça. Isso que eu estou falando, irmão, te ofende? Me perdoe. O evangelho é ofensivo? É. Mas a partir do momento que você entende o evangelho da graça, não lhe ofenderá mais. Porque você não vai viver mais cativo. Você vai viver livre, irmão. Tem pessoas que não põem bermuda, Francialdo. Eu conheci um camarada do nome de Alex que era assim. Tem pessoas que não põem bermuda. Entendeu? Tem uns que dormem com calça. Camiseta polo, então. Ixi. Tem uns que dormem com calça. Porque se Jesus voltar, e eu tiver de cueca, irmão, deixa de ser menino. Nós não somos mais como um menino que eram levados de um braço para o outro, de uma mão para o outro. Pega na mão da tua tia, pega na mão do teu tio. Nós não somos mais como um menino, não. Nós somos maduros. Hoje o Ló, irmão, foi arrancado. Nós estamos aqui pregando a realidade do evangelho. Não é virtual, não, é eterna. É o evangelho eterno da graça de Deus, que Deus escondeu. Deus não deixou para Davi, não deixou para Abraão. Abraão só teve prenúncio do evangelho da graça. O anjo da graça apareceu a Abraão, apareceu a Moisés, apareceu a Sansão, apareceu a Isaías. Isaías olhou, ele estava lá no alto e sublime trono. Mas não é isso não, irmão. Agora nós temos o Espírito, irmão. Não tem mais enigma. Sabe o que é enigma? Labirinto. As pessoas estão no labirinto. Segunda-feira, para que a semana... Au. Que Deus te abençoe. Eu tenho que ir na igreja, pelo menos pegar a bênção apostólica. Isso é Ló, irmão. Sai desse Ló, rapaz. Eu tenho que ir lá tomar a Santa Ceia. Isso é Ló. Irmão, mas eu gosto da oração do meu pastor. Quando ele pega no microfone, chega, ele pega assim, manda no microfone, uau. Ele faz aquela oração, é forte. É Ló, querido. É Ló. Poxa, irmão, mas eu gosto. Ok, irmão, é um gosto, é seu. Mas você ainda está com Ló nas suas vistas. Por quê, pregador? Porque você está cativo. Você não é livre. Os dons foram dados e não são retirados. E o dom máximo se chama favor imerecido. Antes os dons era por toque, era por revelação.
O Espírito vinha no profeta, saía, vinha no sacerdote, saía, vinha no rei, saía. Davi diz, assim diz o Senhor, o povo se calava. Hoje, querido, o Espírito está em nós. E é como diz aquele adágiozinho, aquele hinozinho peteca. O Espírito de Deus se move em mim. É assim, irmão. O Espírito de Deus, ó, se movendo. É assim, irmão. É aquele hino, quero que valorize o que você tem. Os irmãos fazem até melisma. Você é o ser, você era alguém. Parece até uma história de cantando para outra pessoa, né? Mas não, querido, é alguém que já habita com você. Deus quebra essa regra da física que diz que dois corpos não podem habitar o mesmo lugar, não podem permanecer no mesmo lugar. O Espírito de Deus é o Criador, mas é a consciência do ser humano, é a consciência sendo libertada, sendo ativada e os olhos sendo iluminados para a glória de Deus. É isso, irmão. Depois você lê lá, irmão. Em 2 Coríntios, eu vou terminar com esse texto. Não sei nem que hora já é, deixa eu ver aqui. Meu celular tá para explodir aqui, tanta mensagem que mandaram. Eu não falei muito não. É o pessoal de Manaus que está mandando mensagem. Eu não falei muito não vou falar pouco hoje. Deus deu a Paulo uma revelação. Eu até preguei na última mensagem, foi essa mensagem aqui. Ele fala no capítulo 12, do verso 7 ao 10, que Deus deu um espinho na carne. Aí ele disse, eu orei ao Senhor 3 vezes, era judeu, tinha que orar 3 vezes. E ele disse, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa. Irmão, nós somos vaso de barro, irmão, nós somos fracos. Franciel, tu não fica sentido quando alguém chega com você e te contrapõe? Irmão, isso está errado. É, irmão, isso aí é meio que tá dando um tapa na cara do abençoado. Irmão, só tem que ficar aí no seu trabalho. Au. Esse negócio aí não dá certo, não. Irmão, isso aí enfraquece o homem. Mas Paulo, irmão, estava com espinho na carne. Irmão, era Satanás, não. Olhe o capítulo 11. Presta atenção, estou dando a dica. Olhe o capítulo 10, você vai ver que o contexto ali, esse mensageiro de Satanás, de Rassatã, era a lei, irmão. Era o povo da lei que estava se opondo a Paulo. Paulo era da lei, mas aí Paulo ele era até persuadido. No livro de Atos dos Apóstolos, alguém chega para ele e diz assim, é verdade, Paulo, que tu está ensinando o povo a apostatar de Moisés? Rapaz, isso não está certo não, Paulo. Raspa a tua cabeça, paga um voto para eles verem que você não está ensinando as pessoas a apostatarem de Moisés. A lei, irmão, ela ludibria as pessoas, engana as pessoas. Eu conheço pessoas que eles estavam um pé, Francialdo, para viver a graça. Mas chegou um filho de Cristo lá e falou umas coisas ilusas para o abençoado. Ele, irmão, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu não concordo com certas coisas. Irmão, o que foi que aconteceu, irmão? Ontem o senhor disse que ia viver o evangelho pleno da graça. Mas o meu irmão veio aqui. Eu vou chamar nem de... Meu irmão veio aqui. Ele disse que eu estou errado. Amém, irmão? Então fique com Ló aí. Fique com esse calúnia nos seus olhos. Paulo, irmão, recebeu um espinho. Que espinho era esse, irmão? Era o sistema que estava ameaçando ele de morte. Ou você nunca leu que Paulo desceu num botijão? Que Paulo foi perseguido? Ou você nunca leu que Paulo morreu martirizado? Resumindo, a maioria dos pseudos apóstolos, que eles não eram apóstolos, eles eram discípulos de Cristo. Quem intitulou eles como apóstolo foi Constantino, no concílio de Niceia. Entendeu? Irmão, você acha que eu sou um orelha ré, né? Você acha que eu não sei... Ei, irmão, eu fico só escondendo doce. Eu vou falar aqui para você ficar espantado. Eu vou falar aqui. Você sabe quantos livros eu já li? Você sabe quantos livros eu já li? Eu não vou nem te falar porque tu não vai acreditar. Eu já fiz mais de 30 mil livros de leitura.
Livros de 80 páginas, de 100 páginas, de 1000 páginas, de 1500 páginas, de 2000 páginas, que é a história dos Hebreus. Essa Bíblia aqui é ficha pequena. Por que, pregador? Porque eu gosto de ler. Eu gosto de estudar. E quando alguém vem falar alguma coisa para mim, eu fico só... Ó, com cego eu andei. Eu fico só dando uma de besta, irmão. Irmão, você está se vangloriando. Negativo, a glória não é minha, a glória é de Cristo. É a glória de Cristo que está brilhando na minha vida, está brilhando na sua vida, estará brilhando na sua vida até Deus cumprir os dias da tua carne. Quando teu corpo cair no chão, você vai para a sepultura. Vou nem dizer que é inferno. Para a sepultura, para onde tu vais, não há ciência. Mas o teu espírito vai se encontrar diante do eterno, porque nós já estamos no reino eterno de Cristo. Nós já estamos casados com Cristo. A calúnia saiu dos nossos olhos. O ló foi retirado. O velho pacto foi retirado, a aliança de Cristo foi estabelecida e a graça de Deus está sendo conectada plenamente na vida dos seus eleitos. Dá para você entender isso? Francialdo, as pessoas não querem que a graça de Deus baixe na vida deles. Irmão, eu preciso ir para a igreja. Que igreja, irmão? Eu preciso me reunir. Aí tudo bem. Você gosta desses adágios, dessas ladainhas. Ok, irmão. Você ainda está com ló. Você ainda tem ló. Irmão, e como eu faço para tirar esse ló das minhas vistas? Com o Espírito de Deus. Vivendo a liberdade que Cristo nos libertou. No versículo de número 17 diz: ora. Então, vamos botar o texto. O Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito, aí há liberdade. Como é que é hoje, Francialdo? O povo está livre? Irmão, eu tenho que fazer uma campanha para Deus libertar o fulano. Irmão, eu tenho que fazer uma campanha para Deus libertar o ciclano. Irmão, é tanta da campanha, tanta da invencionice. Agora nós estamos na época da campanha, né? O pessoal aí que diz que é cristão, evangélico, estão fazendo campanha aí. Até os que são pseudos, né? Se arvoram aí e estão aí. Eu não vou citar nome porque o Facebook ele bloqueia, né? E a gente não quer ser bloqueado. Jó, capítulo 42, verso 5 diz: eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você, querido ouvinte, você conhece o Senhor só de ouvir falar, irmão. Você só vai conhecer o Senhor quando a graça de Deus foi estabelecida no teu coração. Quando você viver o amor pleno de Cristo. Quando você viver aquela transformação que é de dentro para fora. Quando você tirar o calúnia, de vez em quando você vai, a gente ainda tem calúnia assim, não, Francialdo? De vez em quando a gente ainda quer ser sistema, mas rapaz, tu é cristão, tu segue a Cristo, você é do evangelho pleno da graça. Agora o povo diz que só tem que... o pessoal só estão falando dessa graça. Olha como eles chamam, irmão, a graça. Eles chamam a graça de tal graça. Um pseudo cão guloso aí diz que a graça não é graça. Ele falou outra coisa. Irmão, a graça é o evangelho pleno. Você talvez conhece só de ouvir, mas você ainda não viu. Você não está vendo, Francial, da transformação das pessoas, vocês levando o evangelho, porque o evangelho também, irmão, é fazer caridade. Mas isso não vai salvar ninguém. Vai salvar as pessoas da fome. Mas a salvação é no Espírito. A igreja pode fazer caridade, nós podemos, somos igreja, irmão. Se eu sentir no meu coração de ajudar alguém, eu vou ajudar, mas eu não preciso disso aqui não, irmão, ó. Tira foto do irmão. Irmão, isso aí não é caridade não, irmão. Isso aí é publicidade. Isso aí você está querendo uns likes.
Isso aí você está querendo umas curtidas. Eu não preciso disso, irmão. Vim aqui, irmão, na boa, tranquilo. Irmão Francialdo é meu parceiro. Entendeu? Ó? Ele entende o evangelho da graça. Ainda tem um pouco de calúnia, mas ele vai tirando de vez em quando. Por quê, irmão? Porque o evangelho da graça confronta, promove algumas situações com ele que o coração dele se entristece de tal maneira que ele retrai. Ele disse, opa, esse negócio aqui não está certo, não. Ainda agora as pessoas estavam agradecendo a ele por ele estar ensinando devagarzinho os irmãos o evangelho pleno da graça. E ele diz, nós andávamos cegos e não sabia. Assim está, ó. Irmão, mas amanhã vai ter uma campanha forte, eu vou lá. É ló, irmão. Irmão, domingo vai ser ceia. É ló, irmão. Irmão, domingo tem batismo. É ló, irmão. Que é isso, irmão? Você é contra tudo? Não, irmão, não sou contra tudo, não. Quem sou eu? Eu sou Alex, não sou ninguém. Mas eu vivo o evangelho da graça. E em graça não existe mais sacrifício. Não existe vida sacrificial. Em graça nós já estamos plenamente em Cristo Jesus. É ou não é, irmão Francialdo? Em graça, ele está vivendo a graça também, irmão. Eu estou sabendo. A vontade dele, irmão, é largar tudo e ficar pegando os irmãos que estão na droga, na prostituição. Ele chora quando vai evangelizar e vê alguém que ele conhece. Ele se entristece, irmão, porque é uma coisa humana, é uma coisa nossa. Mas lá no fundo, a gente se entristece mais ainda quando a gente percebe que aquela pessoa não é uma eleita de Deus, ela rejeita a palavra, ela não aceita o evangelho. Assim está as pessoas, as milhares, rejeitando o evangelho de Cristo, dizendo que as pessoas são hereges, dizendo que as pessoas são desigrejadas, dizendo que as pessoas têm demônio, dizendo que as pessoas têm Exu, têm capeta, tem isso, tem aquilo, mas Cristo foi chamado até de Beuzebu. E eu ia ser chamado de quê? Até o bichão da goiaba. Ei, irmão, você é um bem-aventurado. Irmão Manuel, irmão Rui, nós somos bem-aventurados. Irmão Kátia, nós somos bem-aventurados, porque as pessoas nos chamam de herege. O que é heresia? É não concordar com a doutrina de alguém. É não concordar com a doutrina de homens. Esta que está aqui, essa minha aqui está meio feia, não tá? Ó, vou mostrar aqui pro irmão Francialdo. Está meio suja. Essa aqui, irmão, ela passou por várias mãos. E aqui eles colocaram só aquilo que era de interesse deles. Mas passou-se o tempo, irmão, a essência do evangelho está aqui, ó, nos nossos corações. Aos milhares, pessoas estão saindo dos calabouços. Aos milhares as pessoas estão saindo dos alçapões. Aos milhares as pessoas estão entendendo o evangelho de Cristo. Eles estão contemplando como por um espelho, vendo a Cristo no seu irmão, vendo a Cristo no irmão da NET, vendo a Cristo no irmão de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, dos Estados Unidos, o irmão Orlando que está nos Estados Unidos. Eu estou vendo a Cristo, eu estou contemplando a Cristo como se com um espelho. Sabe por quê? Porque o evangelho de Cristo, ele é transcendental, ele arrebenta os corações, ele destrói o sofisma, ele destrói os engodos, vai até na divisão da alma do espírito. Esta é a palavra de Cristo, esta é a palavra de Deus que foi dada a Paulo, e eu repito. Mas o povo quer o quê, Francialdo? A lei. O véu já caiu, irmão. Sabe qual era o véu de Jesus? O seu corpo. Está escrito, irmão, no livro de Hebreus, a catedral do evangelho. A cerne principal do evangelho, como diz os teólogos, não é o livro de João. João é história. Atos dos Apóstolos é história. Livro de Pedro, livro de Tiago, livro de Judas, Apocalipse, é para o judeu, é história.
Irmão, mas está escrito, irmão, que a serpente, o dragão... Saia fora disso aí, irmão, é Ló. Que é isso, pregador? É Ló. Não é ou não é, Francialdo? Francialdo, eu estou com 42 anos de idade. Desde menino eu escuto o povo cantar: a ditosa cidade deve ser linda. Eu escuto cantar: Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Ele virá. Eu estou ouvindo, irmão. Mas quando eu ouvi o evangelho, opa, esse negócio não está certo, não. Irmão Erivelto, lá do Nordeste, escute isso aí. Ei, Cristo já veio. E era uma sentença para o povo judeu. Irmão, ele já se cumpriu em Cristo. Cristo disse, eu vou repetir, está consumado. Palavra grega, tetelestai. É um nome estranho de falar, né, Francialdo? Querido, esta é a palavra para hoje. Contemple o seu irmão. Não chame ele de herege, não, irmão. Chame ele de abençoado. Ele não concorda com algumas coisas, chame ele de abençoado. Sabe por quê? Porque uma hora você também vai estar do mesmo jeito que eu estou hoje, você vai estar. As pessoas olhando para mim, aí ó, era missionário, era dirigente de congregação, era pastor de igreja, tá desviado. Eu tô, irmão, tô desviado mesmo, do povo que vive a lei. Eu estou desviado, irmão. Estou desviado do povo que fofoca, do povo que vive de intriga, vive de mentira, vive de engodo, vive de sofisma, vive trancado, sem algema. Eu estou desviado desse povo. Sabe por quê, irmão? Irmão, não me preocupo com a vida de ninguém, a não ser dos meus familiares. Filho, pai, mãe, esposo, esse povo me preocupa. Mas os meus irmãos em Cristo também me preocupam, para que eles tenham o véu, o caluma saia das vistas. Esta é a minha oração diária, Francialdo. E ninguém precisa ver você orar, não. Eu tenho que trazer aqui o pastor. Irmão, não precisa pastor orar por você. É você que sente as dores de parto. É você que sente dor, é você que tem que clamar a Cristo. Mas em Cristo nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas, ó, o Ló já ficou para trás. Tudo se fez novo, nós vivemos em novidade de vida. Infelizmente as pessoas não querem entender ou não preferem entender, ou preferem entender que precisam viver nesse sacrifício, nesse marasmo, nesse engodo. Eu estou declarando sobre a sua vida, saia disso, tire a calúnia dos olhos, tire o véu dos olhos. Venha viver a novidade de vida em Cristo Jesus. Venha participar conosco desse banquete. Abra o livro de Romanos, abra o livro de Coríntios, aí dá até briga dentro dos alçapões. Não, vamos ler aqui Gênesis. No princípio Deus deu os céus e a terra. Irmão, o que tu vai entender sobre isso aí? Não, nós vamos ler aqui Jacó. Nós vamos ver Jacó brigou com o anjo. Irmão, isso aí é Ló. Irmão, você é muito engraçado. Não sou engraçado não, irmão. Sou corajoso. Porque para falar essas coisas tem que ter coragem. Você não sabe o que eu passo. Mas eu vou fazer aqui só um... As pessoas nos acusam de tudo, Franciel. Olha, te aponta. Mas, irmão, aí, ó, tá desviado. É um herege. Mas eu vou debater, irmão, com uma criança. Tu discute com teu filho? Menino, te quieto, sou teu pai. Eu vou debater, irmão, com essas crianças, esses meninos na fé? Vou nada, irmão. Eu tenho mais o que fazer, irmão. Lá em casa, a internet das galáxias, não é muito boa não, mas eu acho que é das galáxias. Uma televisão templária, eu boto aqui, irmão, tecnologia templária, eu boto aqui, ó. Sai lá na televisão, vamos assistir televisão.
fora. É uma boa, irmão. Quando eu quero escutar, eu escuto quem eu quiser, irmão. A vida é minha. O livre-arbítrio, irmão, é só no sentido de você fazer a vontade de Deus. Mas não existe livre-arbítrio, não senhor, não senhora. Nós hoje vivemos fazendo a vontade do Criador. E a vontade do Criador é nos expressar para que a mente das pessoas sejam transformadas. Eu vou ler o último texto. Nós vamos parar. Que horas tem, pessoal? 23h40. Vamos parar agora. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmão, pelas compaixões de Deus ou misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou mundo, ou aion, ou oicumene, mas transformai-vos pela renovação da vossa alma, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Eu já experimentei, irmão, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Eu encerro, irmão, resumindo tudo isso, com esse versículo. Tente experimentar esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E veja as vistas. Veja o quanto você estava preso. Tire todos esses ismos da sua vida. Começando pelos legalismos. Tire tudo isso, irmão, e viva plenamente em Cristo. Que Deus continue expandindo abundantemente a sua graça sobre esta cidade, sobre esse estado e sobre esta nação. Que Deus continue expandindo o entendimento dos incautos. Que Deus continue dando entendimento aos eleitos de Deus, para que os outros eleitos continuem tirando o ló da vista, o caluma da vista e vivendo a plenitude do Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre. Por quê, pregador? Não, Deus já nos abençoou, irmão. Deus já nos livrou. Não é Deus te abençoe, não, senhor, não, senhora. Irmão, você é controverso. Não, irmão, estou brincando com você. Para você tirar o caluma dos olhos, ó. Obrigado, Francialdo. Obrigado a você que ficou comigo até agora. Você que ficou comigo até agora. Suportai-me. Suportai-me. Eu vou vir outras vezes. Nós estamos articulando aí, eu e o irmão Francialdo. Nós vamos vir outras vezes. Mas que a graça de Deus esteja estabelecida na sua casa. Que a graça de Deus esteja estabelecida na sua vida. Que a graça de Deus esteja estabelecida no seu trabalho. Esta é a minha palavra. Fique na paz. Glória a Deus, você ouviu da graça aí pro teu coração. Meu irmão, já está um horário um pouco elevado, são 23 horas e 43 minutos. Passei o dia do trabalho aí, estou um pouco cansado. Mas se fosse dar mais tempo para o Alex aqui, ele ia bem mais distante. Mas tá bom, né, Alex? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, eu quero aqui agradecer. É o Antônio Souza. Ele fala assim: agora, meu primo Alex, manda um alô para nós. Um alô aí para ti, viu, Antônio Souza? Allen Douglas também, ele diz: boa noite, pastor. O Allen. O Ramon Granado tinha um programa aqui também. Glória a Deus. Saludos. Amém, irmão. Pastor Ramon Granado. Josimar Vieira. Amém, meu amigo Alex. Edileuza Rodrigues. Graça e paz, meu irmão. Maria Júlia Fernandes. Aplaudiu. Antônio Souza, ele diz: bora, Nil. É o Nil. Nivaldo Holanda. Eita sono, hein, Francialdo? Tem mais gente aqui. Maria Júlia Fernandes. Bloqueia não, Facebook. Estamos aqui ligados na palavra. Antônio Souza também. Que mais? Araújo Horizon. O Horizon. Ele diz parabéns para as palavras. Um abraço, mano. Um abraço, meu irmão. Barrabás Pablo, ele diz: irmão, tu é muito doido, kkkk. Luiz Ógado, pastor Luiz Ógado, tem um programa aqui também. Abraços, meu amado irmão Francial, da paz do Senhor Jesus. Ô, glória a Deus.
Então, meus queridos amados irmãos, estamos dados aqui por encerrado o programa aí de pregar o evangelho. E na próxima quarta-feira, se assim Deus nos permitir, nós estaremos aqui de volta. Amém? Deus abençoe tua vida e tua família em nome de Jesus. Você ouviu o programa Ide e Pregai o Evangelho. Momento da Palavra. Você está ouvindo o programa Ide e Pregai o Evangelho. Só como pode ainda